dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amados, a palavra do Senhor nesta manhã nos convida a sermos cristãos genuinamente perdoadores. Pedro, ele levanta um questionamento para Jesus a respeito do perdão, dizendo: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que peca constantemente contra mim? Até 7 vezes? E ele usa esse número 7, essa expressão, para trazer à memória de Jesus a tradição judaica, que dizia o seguinte, que uma pessoa ela mereceria perdão se ela errasse até 3 vezes. A partir da 4ª vez, ela já não mereceria mais esse perdão. E Pedro traz aqui o número 7, a quantidade de 7 vezes, justamente para dizer que aquilo equivaleria o dobro da quantidade da tradição judaica mais 1. Mas Jesus responde para ele e fala assim: olha, Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, nós devemos perdoar o nosso irmão, aquele que erra contra nós, infinitamente. Nós não devemos ficar contabilizando as vezes que nós perdoamos as pessoas, mas nós temos que ter um coração genuinamente perdoador. E Jesus vai explicar essa questão do perdão para Pedro, contando uma parábola, dizendo que um rei resolveu acertar conta com seus servos. E ele chama um dos seus servos que devia para ele 10.000 talentos. Justamente para dizer para Pedro que aquele valor naquela época era um valor impagável de uma dívida. Porque se uma pessoa, mesmo sendo trabalhadora, se ela trabalhasse todos os dias do mês, ela levaria 150 anos para levantar esse dinheiro para pagar essa dívida. Ou seja, dentro dos padrões naturais, essa pessoa não conseguiria pagar essa dívida. Ela é uma dívida impagável. E diz que esse rei chamou esse servo, e esse servo pediu a misericórdia desse rei, dizendo: olha, Senhor, tem compaixão de mim, tem paciência, eu vou trabalhar e vou conseguir pagar o Senhor. E o rei, sabendo que aquele valor era um valor impagável, ele falou: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou perdoar essa dívida sua. Não vou cobrar mais, você está livre dessa dívida para comigo. E diz que aquele homem saiu da presença do rei e em seguida ele encontrou um conservo seu. E esse conservo devia para ele uma quantidade, um valor bem inferior, um valor muito pequeno. E diz a palavra que esse servo, ele devia para essa pessoa o valor de 100 denários, ou seja, era um valor muito aquém daquilo que ele devia para o rei. Mas a palavra diz que esse servo ele pegou esse seu conservo e exigiu o pagamento. Esse conservo também disse que não tinha condições de pagar naquele momento e pediu misericórdia, pediu paciência para ele também. Só que ele não usou da misericórdia e lançou aquele conservo na prisão. E as pessoas que viram aquilo ficaram indignadas, dizendo: olha, o rei perdoou uma dívida desse homem impagável e ele não consegue perdoar uma dívida infinitamente inferior àquela que ele tinha com o rei. E essas pessoas pegam e vão conversar com o rei e falam: olha, Senhor, aquele seu servo que o Senhor perdoou a dívida, ele encontrou um conservo dele que devia um valor muito aquém daquele que ele devia para o Senhor e não teve a mesma misericórdia e lançou aquela pessoa na cadeia até que ela pagasse a dívida. E o rei ficou indignado com aquilo e chamou novamente o seu servo e disse: olha, eu tive misericórdia de você dessa dívida que você não iria conseguir pagar. E você, em vez de usar dessa mesma misericórdia com o seu conservo, você não usou. Portanto, eu vou entregar você agora para a justiça e você vai pagar tudo aquilo que você deve. Ou seja, você vai pagar porque você não usou de misericórdia. E é exatamente isso que Jesus está falando para Pedro, que fala: olha, Pedro, nós precisamos
ter o mesmo coração que o Pai Celeste, que perdoa os nossos pecados, que não faz conta dos nossos pecados. Nós precisamos usar da mesma misericórdia. E ele vai encerrar essa parábola dizendo o seguinte: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um o seu irmão. Ou seja, Deus ele vai trazer justiça para nós, se nós não tivermos coração perdoador. E como diz a palavra aqui, a justiça de Deus representa que nós teremos que pagar as nossas contas. Mas como nós não temos como pagar, como que nós vamos ter condições? Então, amados, nós precisamos ter um coração perdoador. Quando Jesus ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, ele usa dessa mesma metáfora, dizendo que nós temos que perdoar os nossos devedores, assim como Deus nos perdoa das nossas dívidas. E no final da oração ele vai dizer o seguinte, que se nós não perdoarmos as pessoas que nos devem, as pessoas que cometem pecado contra nós, o nosso Pai também não nos irá perdoar. Ou seja, nós temos que usar da mesma referência de Deus em relação ao perdão. Nós precisamos ter um coração perdoador. Eu não sei como está a sua vida em relação ao seu irmão. Não sei se o seu irmão tem pecado contra você, se existe algum pecado ou alguma coisa que seu irmão fez contra você que você ainda não conseguiu perdoar o seu irmão. Que nesta manhã, meu irmão, eu te aconselho a ouvir aquilo que Jesus coloca como regra para nós cristãos. Termos um coração perdoador, sermos igual ao Pai que nos perdoa com a sua misericórdia, porque nós não éramos merecedores desse perdão de Deus, mas a palavra diz que a graça nos alcançou e que pela graça nós fomos perdoados. Então nós precisamos também usar dessa mesma misericórdia com as pessoas. Eu sei que não é fácil muitas vezes, que as pessoas cometem erros contra nós, mas nós precisamos orar a Deus, buscar em Deus forças para podermos ser perdoadores e agentes do Evangelho de Cristo na face da terra. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus possa te dar um coração perdoador, que você possa exercitar o perdão. Quando nós exercitamos o perdão, nós entendemos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te fortaleça e te faça realmente um cristão perdoador. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pelo Deus amoroso, Deus misericordioso que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Senhor, sabemos que muitas vezes passamos por dificuldades e que o nosso coração muitas vezes se entristece por aquelas pessoas que cometem erro contra nós, Pai. Senhor, mas não deixe que isso gere em nós raiz de amargura. Que nós possamos ter um coração verdadeiramente perdoador. Que nós possamos liberar perdão, Senhor Deus, para aquelas pessoas que erraram contra nós e se arrependeram e vieram buscar em nós, Pai, um motivo de conserto para esse erro. Senhor, nos dê um coração grato, nos dê um coração abençoador. Abençoe o meu irmão, Senhor Deus, que se encontra no interior do seu lar, aqueles que saíram para trabalhar, aqueles que estão no seu local de trabalho. Senhor, não permita que as circunstâncias do dia, Senhor Deus, gerem situações, Pai, que o coração fique magoado e não haja perdão sobre as situações. Pelo contrário, Senhor, age, Senhor Deus, nas nossas vidas e nos dê um coração alegre, um coração perdoador, para que as nossas vidas, ó Deus, possa alegrar o teu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos nesse dia e nos dê a tua paz. Esta é a minha oração, o meu agradecimento ao Senhor por ser um Deus perdoador sobre nós, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amados, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe.